Olá! Sejam muito bem-vindas. Eu sou a Nanda Leite e eu vou abordar diversos assuntos sobre a maternidade. Eu lancei uma página nas redes sociais chamada O Maternar Sem Culpa. Você pode curtir, compartilhar lá na página. Aqui você já ativa a notificação, o sininho, para receber o episódio toda semana. Se você tem interesse nos assuntos que a gente vai falar aqui sobre maternidade, então vem comigo para o nosso Mãecast. Bom, o assunto de hoje, o episódio, de hoje, ele é meio tenso. Então, eu vou ter que pegar minha cola aqui para ler sobre a convidada de hoje, porque o currículo dela é bem extenso. Ela é uma pessoa muito importante. Então, eu já vou começar lendo aqui o currículo dela para vocês. Ela é mãe de 2, da Aline e do Fernando, cristã, muito conhecida como sargento da Polícia Militar do Paraná. Porém, hoje ela é subtenente, né? Ela é vereadora do município de Curitiba, especialista em pedofilia, pós-graduada pela PUC do Paraná, pedagoga por formação, trabalhou no projeto do PROERD, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, 35 anos na polícia e há mais de 30 anos trabalha com pedofilia. Ela participou do Movimento Nacional em Defesa da Criança Desaparecida e Vitimizada. Ela participa desde 92, até hoje. Trabalhou na Interpol, no Canadá e na Hungria. Comissária de menor voluntária. Escreveu 4 manuais para o governo. Um para professor, como identificar a criança vítima de pedofilia em sala de aula. Um para pais, como cuidar dos filhos para que não sejam abusados. Um para policiais, como conduzir uma ocorrência envolvendo a vítima e o agressor. Um para criança, como se livrar de uma situação de risco. Meu Deus, quanta coisa. E se faltar alguma coisa, depois ela me corrige aqui, Como vereadora, ela já fez 13 projetos de leis, 310 atendimentos e 1.708 requerimentos. Então, seja muito bem-vinda, Tânia Guerreiro. Obrigada. Estou muito feliz que você está aqui, Tânia. Obrigada pela participação, por ter aceitado o convite, Que o tempo hoje Eu que agradeço pela oportunidade, porque eu sei que nós vamos entrar nos lares que, de repente, eu não conseguiria sozinha, Então, a importância desse canal é que nós vamos na fonte. Sim. E nós acreditamos muito que a fonte é onde dá o resultado, As águas mais limpas, mais puras, saem da fonte. E esta fonte é a mãe. Com certeza. E esta mãe é que vai salvar a vida desses filhos com oportunidade como essa, Sim. E você falou aí do meu currículo, que você leu aí durante a minha vereança, Isso foi dentro de um ano. Em 12 meses eu consegui fazer isso. Em nome de Jesus, a gente vai procurar melhorar esse ano que entra agora, fazer mais coisas em benefício à população de Curitiba. Amém. Outra coisa, eu sou a única PM do país, infelizmente, nesta área, Mas estamos aqui para responder as perguntas. Pode ficar bem à vontade em perguntar. Eu conheço a Fernanda há muitos anos, Só 20 anos. Meu Deus, desde os meus 14 anos. Fui vizinha dela. Então, assim, conheço essa pessoa. Já tem intimidade aqui, Então, Tânia, na verdade, a gente vai entrar no assunto, sobre pedofilia, mas eu queria que você contasse um pouquinho da tua história. Como que você chegou na polícia, Como que você escolheu essa profissão para a tua vida? Então, eu sempre quis ser diferente. Eu era filha única na época, Com 16 anos, eu saí de casa. Fui estudar fora. Estudei em Telêmaco Borba, briguei lá na escola, depois fui para Ibaiti, catei o ônibus, fui para Ibaiti. Eu sempre fui assim de abrir porteiras. E daí, em Ibaiti, eu terminei o 2º grau e um dia assistindo televisão eu vi que estavam abrindo concurso para a Polícia Militar do Paraná. E eu faltavam as últimas provas para eu concluir o 2º grau, naquela época. E eu não fui nem na minha formatura. Terminei as provas, nem vi se eu tinha alcançado nota ou não, porque eu estava assim,
super ansiosa para entrar, para vir para Curitiba. Aí, na época, tinha uma prima minha em Sapopema, que ela é de Curitiba e estava passando férias lá. E eu fui pedir para ela se ela não deixava eu ficar na casa dela, porque eu não tinha onde ficar. E daí ela me emprestou a chave e me deu o endereço em um papelzinho. E eu cheguei na rodoviária, desci do ônibus, olhei assim, meu Deus do céu, que Deus me ajude e me abençoe, porque eu estava apavorada, né? Uma cidade grande. Eu sempre vivi em Sapopema. Sapopema hoje tem 4.000 habitantes. E Nossa, falei, bem pequenininha a cidade, né? Bem pequenininha, bem pequenininha. Quem não é primo é parente lá. Então, eu conheço a cidade toda, né? Imagino. Conheço a cidade toda. Eu falei, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou conseguir. Dei o endereço ali pro taxista e fui para esse local. No outro dia, cedo, eu levantei, já com o endereço do lugar onde eu ia fazer a inscrição. Andei um pedaço a pé. Eu ia perguntando onde é que era o centro, e daí as pessoas me diziam, fui um pedaço a pé. Depois eu resolvi pegar ônibus. E fui. Cheguei até no centro, e não era no centro, era um pouco depois, e o resto eu fui a pé. Eu fui perguntando onde é que ficava, a Rua Ângelo Sampaio, na época, que era o lugar de recrutamento da polícia. E cheguei lá e eu falei, eu quero ser polícia. Bem assim, bem jacuzona, né? Eu quero ser polícia. Daí eu estava com todos os documentos, fiz minha inscrição. Isso em que ano? 1978, final de 78. O curso de soldado começou em fevereiro de 79. Mas, nesse período, eu fiz a inscrição, fizemos todas as provas, era um teste escrito, teste psicológico, eu fiquei com medo de reprovar, né? Falei, pronto, é aqui que eu fico. E teste de saúde, exames de saúde e físico. E eu fui aprovada. E nesse inteirinho, antes de sair o resultado, eu fiz vestibular em Ponta Grossa. Porque eu queria estudar. Eu queria fez vestibular para quê? Prestou para quê? Farmácia, bioquímica e história. Nossa, nada a ver, né? Nada a ver. Passei. Passei. Não que eu fosse inteligente, eu tinha sorte. E passei. Passei lá, mas eu também fui aprovada na PM. Mas sem dúvida nenhuma. Falei, é na PM que eu vou ficar. E como que eram os testes, assim? O teste físico, por exemplo, era correr 12 quilômetros, 2,5 quilômetros em 12 minutos. Meu Deus. 36 abdominais em 1 minuto. Então, era assim, não tinha barra naquele tempo, mas você tinha que se esforçar muito. E polichinelo também. Polichinelo também era, acho que 36 também em 1 minuto. E o treinamento mudou muito de lá para cá, assim? Não, esse era o teste para entrar. Ah, para entrar. Para entrar. Esse é o teste de admissão. Uhum. Você tinha que tirar, pelo menos, beirar os 10. E hoje continua a mesma coisa? Não, hoje mudou. Hoje tem barra, hoje tem outros tipos de teste, mas naquela época era esse. E nós tínhamos 30 vagas no Paraná. Nossa. Paraná todo, 30 vagas. E com a graça de Deus, eu acho que tudo é por Deus, tudo é para Deus, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E eu, então, fui aprovada e fui para a Academia de Polícia. Nós somos o primeiro pelotão de mulheres da Polícia Militar do Paraná na Academia Policial Militar do Guatupê. Houve um curso antes, mas foi feito no Colégio da Polícia. Nós somos a primeira turma de soldados do Paraná. Nossa. Então, em uma academia que não estava preparada para nós, era só homens, né, totalmente masculina. Sim. A Polícia Militar tem mais de 100... Na época tinha mais de 100 anos, hoje tem... Então, e nós fomos e eu fiquei foi 6 meses de curso de soldado. Eu quase fiquei os 6 meses detida. Nossa Senhora. Porque assim, não podia se mexer em forma,
Eu me dava vontade de me coçar, eu me coçava. Não tava nem aí. Eu não podia comer em sala de aula, eu estava com fome, eu comia. Então, eu era indisciplinada. Nesse sentido, disciplinada nesse sentido. Eu nunca soube nada de regime militar, eu fui aprendendo. E você sofreu muito preconceito, assim, com relação a ser uma policial feminina naquela época? Você sofria muito preconceito com isso? Eu era tão feliz com o que eu estava fazendo que eu nem Segura, dava bola. Sim. Eu nem dava bola porque o que as pessoas pensavam de mim ou me olhavam torto. Eu estava feliz da vida porque eu estava fazendo algo que eu queria muito, muito. Nossa. E que eu vou te dizer uma coisa, se 1000 vezes eu pudesse, 1000 vezes eu entraria para a polícia, eu não faria nada diferente na minha vida profissional do que eu fiz até hoje. Nada. Faria tudo igual. É amor mesmo, né? Olha, e eu permaneci nessa carreira 35 anos. Eu saí de lá chorando. Assim, foi muito difícil para mim. E, assim, a polícia, ela, com 35 anos, ela te tira do sistema. Te tira da condição de ativa e vai para a condição de inativa. Então, eu já tinha atingido o máximo e eu fui fazendo curso. Eu me casei logo em seguida. Eu tive minha filha, Aline. Aí eu fiz o curso de cabo. A Aline era pequena. Em 86, em 92 eu tinha o Fernandinho, que você conhece bem, porque ela é minha vizinha. Ai, meu Deus, foi minha vizinha há muitos anos. A Aline é minha amiga, pessoal. Tem mais ou menos a mesma idade. E o Fernando era bem pequenininho, acho que tinha 8 meses, e eu fui para a academia de polícia fazer o curso de sargento. Fiquei lá 9 meses. Claro que eu ia e vinha para casa, mas dali nós fizemos teste de sobrevivência na selva, daí eu não podia voltar para casa, né? E os filhos pequenos, né? Os filhos pequenos. Então, eu sempre abri picada na minha vida. Assim, eu fui abrindo caminho. Caminho porque eu precisava trabalhar, daí eu já era mãe, eu precisava sustentar minha casa, né? E de lá, quando eu terminei, eu fui para o serviço de inteligência da Polícia Militar, onde eu fiquei 20 anos. Eu fui a primeira mulher do serviço de inteligência da Polícia Militar do Paraná. Fiquei um bom tempo sozinha, como a única mulher e 50 homens. Eu trabalhava com 50 homens e eu era a única mulher. Nossa. Depois veio outras mulheres trabalhar com a gente, nós fomos preparando outras mulheres e elas vieram trabalhar com a gente. Então, o serviço de inteligência é um serviço que funciona, a gente se infiltra em determinados lugares para descobrir as coisas, né? Então, eu fiz vários serviços assim, muito, que eu me orgulho bastante do que eu fiz. Foi uma fase muito boa da minha vida. E, assim, na verdade, você falou que era a única especialista, né, do Brasil em pedofilia. E, infelizmente, né, porque a gente sabe que esse trabalho é uma luta, que você aí tá nessa caminhada já há 30 anos, né, Tânia? Como que... 32. 32 já. Como que surgiu trabalhar com a pedofilia na sua vida? Porque a gente sabe que é um trabalho que tá aí por você até hoje. Então, como é que surgiu? Eu não escolhi. Que da polícia, você saindo da polícia, você focou nisso, né? Você sempre trabalhou com isso, mas você sempre buscou falar sobre a pedofilia, né? Mas como que você chegou até isso? Porque a única do Brasil... Infelizmente, né? Porque poderia ter bastante gente e ia facilitar muito o nosso trabalho, né? Sim. Mas, assim, eu era do PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, que é um programa americano, nasceu nos Estados Unidos, veio para o Brasil e tem no mundo inteiro. E é um programa excelente, eu atualmente até requeri para as escolas do município de Curitiba. E no PROERD, nós tínhamos muito contato com adolescentes, crianças e adolescentes. E nós fazíamos muitos encontros com professores e alunos. E nenhum desses encontros em Faxinal do Céu
tinha um encontro de jovens protagonistas. Era só adolescentes, só jovens. O assunto em pauta era uso de anticoncepcional, gravidez precoce, uso de álcool e outros tipos de drogas. Então, o assunto em pauta era esse. Não se falava muito sobre pedofilia, né? Não se falava nada. Mas antes disso, eu fui convidada para trabalhar no Movimento Nacional em Defesa da Criança Desaparecida e Vitimizada. Então, eu trabalhava no movimento, trabalhava no PROERD, fazia o trabalho de serviço de inteligência da polícia. E as crianças que nós encontrávamos, eu via que elas não estavam muito à vontade para voltar para casa. Algumas diziam até que... Eu dizia, você é fulano? Não. Eu via que era. A gente não conhecia a criança, mas você via pelas características. De repente, uma cicatriz, uma pinta, cor de cabelo, cor de pele. Uma das coisas que não muda, deixa eu aproveitar o embalo aqui até para dar dica. Por exemplo, a criança, ela não muda. Pode-se passar muitos anos. O que não muda na criança, o que não altera na criança é isso aqui. Claro que você não fez preenchimento, né? Uhum. Mas é esta parte aqui, isto aqui, o tipo dos olhos, isto aqui, sabe? E o tipo aqui, ó. Uhum. Tipo aqui, não muda. Então, você aumenta, mas não distorce. Não distorce. Mesmo que você faça cirurgias do rosto, aquelas mulheres que fazem, esse tipo aqui dos olhos, ele não vai mudar. Enfim, nós achávamos as crianças, mas elas não queriam voltar para casa. E eu fui desconfiando que tinha algo de errado. Fui percebendo e comecei a trabalhar com abuso sexual, assim, no sentido de perguntar para a criança se ela queria contar alguma coisa para mim. Mas pelo fato de ser policial, embora não usasse farda, eles não se sentiam à vontade. Mas a gente percebia, porque no serviço de inteligência da polícia, a gente fazia muitos cursos de estudar as atitudes da pessoa, assim, a atitude corporal da pessoa, a maneira de olhar, as mãos. Você sabia se ela estava falando a verdade ou não. Nós lidávamos com bandido, com crime organizado. Então, a gente sabia com quem estava lidando. E com a criança, a gente percebia que elas não estavam à vontade. E daí, nesse encontro, daí já no PROERD, nesse encontro de jovens protagonistas, eles deram para nós um balão e mandaram a gente estourar aquele balão por algum motivo. E eu peguei o balão e disse, eu estouro para que pedofilia seja tipificada no Código Penal como crime, para que o pedófilo fique 30 anos preso. Isso foi no ano 2000. No ano 2000, eu já estava há alguns anos na polícia, né? E eu já tinha ido, eu já estava no Movimento Nacional de Criança Desaparecida e Vitimizada, eu já tinha viajado pela Interpol, já tinha trabalhado no Canadá, já tinha trabalhado para trabalhar com esse tema de pedofilia. Pedofilia e criança desaparecida. E em Budapeste, na Hungria, também, eu já tinha ido trabalhar lá. E eu já estava, assim, inserida até a cabeça. Mas eu ainda não fazia palestras. E eu dizia para Deus, Senhor, eu quero fazer algo pelo meu semelhante. Eu faço pouco, porque o que eu fazia no prédio que eu morava? Eu pedia roupa para os vizinhos e juntava... Eu lembro. Então, você lembra, né? Lembro. A porta da casa da Tânia era que nem igreja, aberta para todo mundo. Então, atendia todo mundo e, nossa, muita coisa. Ajudou muita gente, Tânia. Meu Deus. Então, e daí eu dizia, Senhor, eu faço tão pouco, eu quero fazer mais. Depois eu falei, meu Deus do céu, que tempo que eu tenho para fazer mais, né? Da onde que eu vou arrumar? Com 2 filhos, eu criei sozinha. Meus filhos, eu me separei logo em seguida. Então, eu criei os filhos sozinha e eu não tinha tempo. Mas eu queria trabalhar para Deus. E daí, nesse encontro de jovens protagonistas, eles disseram, quando eu estourei a bexiga e falei que eu fazia aquilo para que pedofilia fosse tipificada no Código Penal como crime,
eles pediram para eu falar sobre isso. E eu tinha uma vergonha de falar em público. Eu tremia mais que Toyota em ponto morto. Mas daí eu peguei e falei, não, vou fazer. Eu fui para o alojamento, me ajoelhei e falei, Senhor, bota palavras na minha boca. Porque eu não sei o que falar. Quando eu entrei, eu vinha de lá do alojamento para a sala dizendo, tomara que não tenha ninguém, tomara que não tenha ninguém, tomara que não tenha ninguém lá no público. Cheguei lá, tinha umas 200 pessoas. Nossa. Falei, Jesus, e agora? Respirei fundo, eu falei, eu pedi, Senhor, agora me capacita. Eu falei 2 horas sem parar. Meu 2 Deus. horas. Tinha gente até de outro país ali. Era Deus agindo mesmo. Era Deus agindo, era o Precisava Espírito Santo. falar. Ali era o Espírito Santo. E naquele dia eu lancei o abaixo-assinado, colhendo assinaturas para tipificar a pedofilia no Código Penal como crime. Foi no ano 2000. Fazem 22 anos que eu tento a tipificação de pedofilia no Código Penal como crime. Sim. Então, daquele dia para cá, eu nunca mais parei. Eu trabalho no país todo, agora tenho convite para outros estados também. E eu vou atender com certeza absoluta. E eu lembro que eu peguei um bolinho assim, ó, um bolinho para pegar assinaturas na PUC, na época que eu fazia. E levei você numa palestra lá, né, Tânia? Fui fazer Falei, palestra. Tânia, meu Deus, e reuni a turma de direito, jornalismo, todo mundo lá, para todo mundo assinar. Na época era CD, né, Tânia, que ficava CD. gravada a Aham. palestra. E você foi lá dar uma palestra sobre pedofilia. E é chocante a tua palestra. E eu piorei muito ela. Nossa. Tá muito pior do que era. Eu lembro de todos os casos assim citados e é chocante. E hoje, para mim, né, como mãe, eu penso assim que esse tema a gente precisa falar muito sobre ele. Muito, muito, muito. Porque as famílias, isso precisa estar em pauta o tempo todo. A gente precisa falar. E eu queria que você falasse o que é a pedofilia de fato. O que é? A pedofilia é o sexo do adulto com a criança. A Organização Mundial de Saúde define como uma perversão sexual. A Organização Mundial de Saúde diz que o agressor é maior de 16, tem que ser maior de 16 para caracterizar a pedofilia, e a vítima com menos de 13 anos. O ECA nos diz 12, o Código Penal Brasileiro 14. Então, para nós, que a nossa lei se baseia no Código Penal, é 14 anos. Então, o agressor maior de 16 com a criança com menos de 14 anos. Nossa. 14 anos incompletos, ou 14 anos. E o que é considerado a violência ou abuso sexual? A gente sabe que tem vários tipos de pedofilia, né? Tem. A pedofilia não significa que tem que haver a penetração. Não há necessidade. Tem gente que diz, mas ele não fez nada. Se ele passou a mão na criança por cima da roupa, é pedofilia, nas partes íntimas. Se ele se esfregou na criança, mesmo que ele esteja de roupa, ela esteja de roupa, é pedofilia. Se à distância ele exibiu as partes íntimas dele para ela, é pedofilia. Se ele obrigou ela a tocar nele, mesmo que por cima da roupa, é pedofilia. Não há necessidade de haver penetração, pênis, vagina, pênis, ânus. Não há necessidade. E a gente sabe que tem vários tipos de pedófilo também, né? Tem. Você comentou que tinha, num vídeo que eu vi, que tinha 7 tipos de pedófilo, porque a gente sabe que tem pela internet, tem muita, né? Então, queria que você comentasse esse perfil, porque às vezes a gente acha que o pedófilo tem cara, né? Não, você pode viver a tua vida inteira perto de um pedófilo, você não vai saber nunca. Nunca, nunca. Outra coisa que eu quero deixar muito claro, as pessoas... Eu atendo caso o dia inteiro. Hoje mesmo eu atendi um caso. As pessoas dizem, mas eu não tenho certeza, eu não tenho prova, a criança que falou, mas eu não vi. O pedófilo, ele não é exibicionista, ele não vai fazer isso com gente olhando. Ele não tem testemunha para o ato dele. Ele não está se exibindo, tipo, estou pegando uma mulher, sai na rua beijando e
e até passando a mão, porque hoje em dia o negócio está descontrolado, né? Não. Ele e a vítima entre quatro paredes. Não tem. Os 7 tipos que você falou são os pedófilos domésticos, os que têm ligação doméstica. Os domésticos são os pais, os irmãos mais velhos, as pessoas que vivem sobre o mesmo teto. Os pedófilos com ligação doméstica é o avô, o padrinho, o amigo da família, os primos, tio, tia, mulher também pratica pedofilia. Eu tenho casos de mães pedófilas. Eu ia te perguntar, né? Porque dificilmente, né, as pessoas acreditam, a mãe abusa do filho, mas também existe. Abusa. Ainda esta semana nós publicamos uma criança de 1 ano que foi estuprada pelo padrasto e com a conivência da mãe, o ânus dela estava dilacerado, 1 aninho, coisa mais linda, criança. Entre nas minhas redes sociais lá, entra no meu Insta e veja lá a foto da criancinha. Então, eu tenho mãe que abusa. Eu tenho mãe que introduz as coisas às crianças. Eu tenho mãe que tem pênis, que compra aqueles material de sex shop, vibrador, e introduz da criança, introduz objetos, introduz banana, cenoura, introduz o dedo, faz sexo oral. Eu tenho avó que obriga as crianças a fazer sexo entre elas. É por isso que não tem muitas pessoas que façam isso a nível de Brasil, porque é um negócio muito pesado, realmente. Eu só aguento isso porque eu tenho um Deus muito presente na minha vida. E porque isso, para mim, é missão. Sim. É missão. E como boa militar, missão dada, para mim, é missão cumprida. Sim. Mas nós temos também os pedófilos alheios, que é o pedófilo que eu mais... Quer dizer, o que mais me preocupa é o doméstico e com ligação doméstica. Mas esse pedófilo alheio, ele estupra e mata. O pedófilo doméstico e com ligação doméstica, ele não estupra. Ele age muito lentamente, mas deixa mortos sem túmulos. A vítima de pedofilia é um morto sem túmulo, sem dúvida nenhuma. Tá? E daí nós temos o pedófilo da internet, tem aquele pedófilo que fica perto das escolas. Escola. Tem o pedófilo que fica nos parques onde as pessoas vão caminhar, onde tem ali academia ao ar livre, onde tem o parquinho. Tem os pedófilos que saem procurando e acham uma vítima e aborda. Sabe, tem aquele pedófilo que coloca a criança no colo, que é o bonzinho. Gente. Então, tem de todas as formas, de todas as idades, de todas as classes sociais, estudada, analfabeto, loiro, moreno, comprido, baixinho. Não tem nada que diga, não, ele serve a Deus, ele está dentro da igreja. Eu tenho pastor pedófilo, eu tenho padre pedófilo, eu tenho pai de santo pedófilo, eu tenho ateu pedófilo, eu tenho homens impotentes sexualmente com 80 e quase 90 anos, impotentes, que abusam de netos e bisnetos e quem eles puderem. Então, não tem, é uma praga tão grande, tão terrível, que não tem classe social. Ah, não, ele é rico, ele é milionário, ele tem dinheiro, ele pode ter quantas pessoas ele quiser servindo ele. Tem. Mas ele gosta de criança. Outra coisa que eu quero deixar muito claro, pedófilo tem vida sexual normal. Acaba de manter relação sexual com a esposa e vai tocar na criança. E não é que ele não ama essa criança. Ele ama. Ele ama. Ele ama porque é filho, ele ama porque é neto, ele briga por causa dela. Ele briga, se você ofender ela, ele vai brigar com você. Ele vai defender ela. Se ele vê que ela está em risco, que ela pode cair ali, pode se machucar, ele vai, acode, subir uma mosquinha nela, ele vai lá e tira.
Ele trabalha para dar o melhor para ela, uma escola boa, para que ela estude, faça uma faculdade. Ele dá roupas boas para ela, se ele puder. Se ele não puder, ele faz o que ele puder, mas ele abusa. E ao longo dessa caminhada aí, né, de todos esses casos, geralmente a negligência dos familiares, a mãe sabe que está acontecendo aquela situação dentro de casa? Há muita negligência nesse sentido? 90% das mães... Mas é muito alto esse número. 90% das mães saberem e não fazem nada. As esposas de pedófilo, mães de pedófilos, sabe e finge que não vê. Outras conversam com o agressor, pedem para eles não fazerem isso mais, levam ele diante do padre, levam ele diante do pastor e fazem ali ele jurar na Bíblia, dizendo que não vai mais fazer, acreditam nele, só que ele faz. Outras maltratam. Eu já atendi casos de... E não denunciam, né? Não, claro que não denunciam. Não denunciam porque elas são dependentes financeiramente dele. Ou tem medo, Ou tem medo, ou acreditam neles, porque muitas vezes elas sustentam a casa, né? Outras mães que culpam as crianças. Eu atendi casos de mãe que disse para a criança: olha as roupas que você usa. Você senta com as pernas abertas, você cruza as pernas perto dele. Nossa. O culpado é você, ele é homem. Um dos casos que eu atendi, que a avó deixou, desculpe, a avó não, esse caso foi a mãe. A mãe deixou a filha ser estuprada pelo marido dela. Meu Deus. Ele não era pai dela, mas ela deixou. Ela disse, ele é homem, ele está no direito dele. Ela tinha 7 anos, essa menina. Ela me procurou, ela tinha uma outra irmã que morava com esse casal, que também era estuprada, e que... É inacreditável isso. Não dá para acreditar. Se alguém me contar, eu não vou acreditar. E esse é um dos casos assim que... Não é o pior, porque a gente atende um caso aqui achando que é o pior, não. E depois você atende outro, acho que é pior. Esse caso dessa menina, ela veio me dizer... Por que ela me procurou? Ela me procurou porque a irmã dela, que era mais nova que ela, era casada com outro sujeito e os dois foram mortos pelo tráfico. Mexiam com porcaria, foram mortos. Esta irmã tinha 3 filhos. Uma de 2, um de 4 e um de 6. Os 3 filhos desta mulher que foi morta pelo tráfico, ela e o esposo, ficaram com esta avó e com este avô. Quando ela me procurou, ela me contou que ela foi estuprada por ele com 7 anos e que a mãe dela não fez nada porque disse que ele estava no direito porque ele era homem. E hoje ele cuida das 3 crianças. Dessas 3 crianças. É ele que dá banho, porque a avó trabalha, ele fica em casa, ele que dá banho, ele que faz comida, ele que cuida. E daí, quando eu perguntei para ela, você me dá um endereço que eu quero fazer essa denúncia? Ela me bloqueou no telefone, porque ela disse, eles vão saber que fui eu e ele vai vir atrás de mim. E eu nunca mais consegui contato com ela. Essa cidade que ela morava, eu acionei conselho tutelar, eu acionei Ministério Público, eu não consegui encontrar. Possivelmente eles tenham se mudado. Então, são 3 crianças que hoje estão na mão de um pedófilo jaguara. Meu Deus do céu. E eu não pude fazer nada. Isso sim me deixa indignada, isso sim me faz chorar. Mas esse ainda não foi o pior caso que eu atendi. Ô, Tânia, e agora na pandemia isso se intensificou, né? Com as crianças em casa. Veja bem. Muito mais tempo em casa. Não é que aumentou os pedófilos. Não. Aumentou, né? Que eu digo assim, as crianças estão ali muito mais vulneráveis. Então, talvez aquele cara que não era pedófilo, né? Que já começou a despertar ali. Eu acredito que tem, né, muito isso. Não teve, assim, muitas denúncias de vizinho? Denúncias teve. Mas teve denúncia por quê?
O cara é pedófilo, sempre foi pedófilo, vagabundo, sempre foi. Aí ele ficou desempregado ou estava trabalhando online, né? Home office. A criança não foi para a escola. Não tinha. Então, ele teve mais tempo. Só que também estava lá os outros familiares, os vizinhos de cima, do lado, da frente, de trás. Aumentou, sim, as denúncias porque tinha mais gente por perto. O número de pedófilos, se o cara é pedófilo, ele vai ser pedófilo até morrer a praga. Ele não vai parar de ser pedófilo. Mesmo que impotente, como eu te falei. Sim. Então, outra coisa que me preocupa bastante é que a vítima de pedofilia hoje, de 25% a 30%, será pedófilo amanhã. Então, ali é uma bola de neve, que aquilo a tendência é só aumentar. Por isso que eu insisto em trabalhar e parabenizo você por esse programa, por esse tempo nosso aqui, porque eu sei que nós vamos entrar na casa das pessoas e vamos dizer, a culpa é tua. Sim. Atenda, porque a culpa é tua se teu filho for abusado. Porque agora você está sabendo. Sim. Porque na Bíblia está escrito, meu povo perece porque ele falta conhecimento, mas agora está sabendo, viu? A informação é poder, né? A gente precisa falar. Você precisa Quanto mais informar. a gente falar... E outra coisa, porque pedofilia é moderna. Moderna não é coisa nenhuma. Não. Só eu estou trabalhando há 32 anos nisso. Quantos anos? É muito antigo, é tão antigo quanto a humanidade. Só que antigamente, se hoje já nós temos um caso a cada 8 minutos, isso é 20% dos casos, você imagina há 50, 60, 70, 80 anos atrás. Nossa. Primeiro que não se falava nisso. Sim. Eu tinha dificuldade em falar, as pessoas perguntavam o que é isso mesmo? E eu tinha que dizer. Né? Agora se fala, principalmente em época de eleição. Porque vamos combater, passou isso, todo mundo esquece. É verdade. E tem que continuar falando. Claro que tem. Quando o vizinho, por exemplo, denuncia, daí aonde ele tem que ligar, Tânia? No Disque 100, ele liga lá. Se for anônimo. Se for anônimo. E aí, como que vocês agem? O que faz? Porque ele vai dizer que ele não fez. Como é que prova? Porque a gente só tem ali a própria vítima, né? A criança. Como é que... O Disque 100 é dos Direitos Humanos de Brasília. Então, eles vão anotar todas as informações que a pessoa passar. Por isso, a pessoa tem que passar a informação correta. Se eu quiser denunciar, eu tenho que ligar... Você pode ligar no Disque 100, é anônimo. Você pode ligar no 181, que daí é daqui de Curitiba mesmo, é do Paraná. O pessoal do 181 vai baixar para o serviço de inteligência, que vai fazer a investigação. O Disque 100 vai fazer um relatório daquilo ali, assim como o 181. O Disque 100 passa para o Conselho Tutelar da área, dá um prazo determinado para que eles apurem aquilo e devolvam para eles. Então, assim, digamos que tem que ter a vítima. Todo crime tem que ter vítima. Sim. E o Conselho Tutelar, por sua vez, vai no local, pode até recolher essa vítima, pôr em um abrigo que eu sou terminantemente contra. Eu ia perguntar do Conselho Tutelar, como é que funciona ali, né? Como é que eles levam a criança e aí começam as investigações. Depende, ele leva as crianças. O correto mesmo é se fazer um boletim de ocorrência. Nós temos em Curitiba a especializada, que é o NUCRIA, né? Núcleo de Proteção à Criança, Adolescente e Vítimas de Crime. O certo mesmo é procurar esse local, fazer ali o boletim de ocorrência, né? Aí a vítima toda vítima de pedofilia é submetida ao exame de conjunção carnal. Mas, digamos que o exame de conjunção carnal dê negativo. Isso que eu ia perguntar, quais são os sinais frequentes, né, que a criança dá, assim, que ela foi abusada sexualmente? Porque se a criança não, por exemplo, como que é feito os exames no corpo da criança, por exemplo? Se ela não quiser, não é feito, e aí como que identifica? Não, a criança ela não tem querer. Nesse ponto, ela não tem querer. Toda criança tem que ser submetida ao exame. Uma das grandes lutas minhas agora, enquanto vereadora de Curitiba, é para que as nossas crianças de Curitiba passem diretamente, as que houver ali o boletim de ocorrência de que foi a notícia de que foi abusada,
Ela, ao invés de ir para o ML, ela vai para o Hospital Pequeno Príncipe, que lá tem os pediatras, tem mais jeitinho com as crianças, tem mais cuidado. Porque no ML não é que não tenha profissionais bons, tem. Mas é que ali eles fazem todo tipo de exame. E no Pequeno Príncipe já todo mundo é acostumado a lidar com criança. Então, toda criança abusada tem que ser submetida ao exame de conjunção carnal. Tá. Demora uns dias para sair o laudo. Saiu o laudo. Digamos que saiu o laudo, deu negativo. Uhum. Aí, não é que a pessoa acusada não vai responder por isso. Essa criança vai passar daí as sessões com psicólogos nessa especializada, que é o do CRIA. Tem psicólogos excelentes ali. O laudo desse profissional, a criança não precisa contar que ela foi abusada. Então, os sinais que ela dá. O comportamento dela fala por ela. Aí esse profissional vai fazer um laudo dizendo que há, sim, indícios de abuso. A gente que tá... Desculpa só te cortar, mas a gente que está perto, assim, como é que a gente identifica que essa criança está sendo abusada? Como é que eu olho para uma criança e sei? Porque eu, né, sabendo de todo esse assunto, eu fico prestando muita atenção nas crianças. Então, eu sempre tento, né... Eu já acho que as crianças estão todas sendo abusadas. Então, eu fico prestando atenção. Eu queria conseguir identificar. Eu já te explico. Deixa eu só concluir essa parte, então. Vai lá, desculpa. Então, esse exame, o laudo desse profissional é que é peça para acusação, porque ele vai dizer que não. Eu já peguei pedófilo em flagrante, que daí não tinha como ele dizer que não, ele disse que a culpa era da criança. Sim. Mas todos os pedófilos que eu prendi ao longo desse tempo de trabalho, todos disseram que era inocente. Todos. Existe, sim, aqueles que não são culpados e que as pessoas inventam que eles são pedófilos. Aí eu analiso e daí eu sei se é ou não, se tem algum interesse financeiro ali, se tem algum interesse... Depois eu posso até explicar melhor para vocês. Mas o que vai dizer se ele deve ou não é esse laudo desse psicólogo. Porque, veja, a última coisa que... E aí vocês vão para prender o pedófilo. Não, o pedófilo vai ser ouvido, a criança vai ser ouvida, vai primeiro para a delegacia o inquérito, eles serão ouvidos, dependendo da situação, se está colocando a criança em risco, se está colocando a família em risco, o delegado pode pedir, via judicial, um mandado de prisão temporária, né, dele. Aí, se ele estiver colocando em risco, né? E depois da conclusão desse inquérito ali na delegacia, vai para o Ministério Público lá, vai ser ouvido, vai ser julgado e dali sai a condenação. Nossa. Dali sai a condenação. E isto é 2 anos, 3 anos. Esses dias eu fui chamada para ser ouvida no Ministério Público, fazia 12 que eu tinha prendido o cara. Meu Deus. 12 anos que eu tinha prendido o cara. A vítima hoje é uma mulher. Mas, respondendo a tua pergunta sobre os sinais, a criança, ela não fala. Não fala. Que está sendo abusada, não. Ela pede socorro no comportamento. O comportamento dela muda gradativamente. Eu vejo que tem vários posts de desenho que as crianças fazem, né? Tem todo um trabalho para identificar, né? Ela pode verbalizar através de desenho, mas ela pode verbalizar através do olhar. Ela pode verbalizar através da alimentação, do sono, do andar, do sentar, do banho. São várias formas de ela pedir socorro. Porque às vezes a mãe não fica com a criança e deixa com a babá, deixa com o tio, com o pai, com o vô, com quem for. E aí essa mãe não sabe. Não sabe por quê? Porque é uma mãe negligente que chega em casa, ao invés de ter tempo com a criança, de perguntar como é que foi o dia da criança, de ter aquele momento ali com a criança, de verificar, ela pega o celular e fica fofoqueando com as amigas. Fica fuxicando com as amigas, em vez de cuidar do bem maior dela, que é o filho. Sim. Ou a filha. E como que a gente coloca isso como alerta para essas mães? Porque assim...
A mãe tá, beleza, ela tá lá no celular, né? Tá negligenciando, não tá olhando pro filho. Quando eu falo mãe, eu não falo só mãe, eu falo mãe e pai. Sim, mas eu queria que você falasse assim, ó, pra essa mãe, como é que ela identifica pra essa criança? Esse alerta, ela tem que estar, meu Deus, tá acontecendo isso que eu não tô vendo. Porque às vezes a mãe não sabe, né? Não sabe, Não, tá não ali. sabe. Às vezes não sabe. Mas assim, a primeira coisa que ocorre, o primeiro é a mudança de comportamento. É uma criança que muda. Por isso a mãe tem que estar atenta. Tem que estar atenta, tem que largar a mão dessa porcaria de celular e prestar atenção no que está correndo em volta. Porque o que ela faz? A criança, ela tá. Tem horas que ela está normal, tem horas que ela está chorona, sabe, chorando à toa. Ela se torna agressiva. Sim. Mas assim, é picos de comportamento. Agressiva, normal, chorona. Ela começa a maltratar os animais. Aquele animalzinho que ela gosta, ela já está puxando a perna, puxando a orelha, cutucando com garfo, chutando os amigos, brigando. Rendimento escolar dela cai significativamente. É uma criança que sempre está com sono. É uma criança que urina na cama com frequência, que fica muito tempo na hora do banho, tomando banho, porque ela se esfrega, porque ela acha que ela está suja. Sim, ela se sente... Eu atendi culpada, casos de bebês de 6, 7 meses que ele tacava a unha na altura assim do bumbum dele, das partes íntimas dele, de machucar, porque ele estava sendo abusado. Porque o pedófilo, por exemplo, a criança que toma mamadeira, que toma dormindo, ele introduz na boca dela o pênis ou a vagina, a mulher, para que ela sugue. A criança tem tendência em sugar. E também faz isso... Meu Deus, é muito chocante. Durante o tempo que ela está acordada, ele também faz sexo oral ali com ela, ele também se esfrega nela. É uma das coisas que a mãe tem que perceber, por exemplo, verifique as roupas íntimas dos seus filhos. Sim. A criança que é abusada, ela traz na calcinha, traz na cuequinha uma sujeira ali diferente, né? Sim. Não é aquela sujeira normal, porque a criança não se limpou direito. E traz a fralda também. A criança que é abusada, na hora de se trocar a fralda, ela fecha as pernas, ela não deixa você encostar, ela não deixa você dar banho, né, ali, não deixa você tocar nela. Você percebe pela expressão corporal dessa criança. Então, o que tem que fazer é ficar alerta. Criança abusada come, de repente está obesa ou tem ausência de apetite. Se você estiver conversando no telefone e ela já tiver o entendimento, for maiorzinha, ela ouvir o nome da pessoa, ela pode até urinar na hora na calça. Nossa. E se ela está ali meio brincando, correndo para lá e para cá, brincando, e entra a pessoa, ela já baixa a cabeça, ela fica do teu lado, ela se gruda em você, ou ela vai, sobe e se esconde. Sabe, some dali ou vai para outro lugar e se esconde. Sim. Ela não fica no mesmo ambiente. E, por exemplo, se é primo, tio, ela se recusa a brincar com ele, a estar perto dele. Porque não é a criança abusada, ela tem tendência em abusar também. Ela tem grande tendência em tocar em outras crianças. Por isso que, quando uma criança está brincando com outra criança, a gente tem que ficar alerta, porque se uma daquelas foi tocada, ela vai repetir. Não é porque ela quer sentir prazer, mas ela quer repetir o que aconteceu com ela. Sim. Ela só está brincando também, entre aspas, na mesma forma, porque o pedófilo ele chega em forma de brincadeira. Ele não chega estuprando. O pedófilo doméstico e com ligação doméstica, a última coisa que ele vai fazer é estuprar. Sim. E teve muitos casos que você já pegou em flagrante mesmo? Como é que funciona? É muito raro pegar em flagrante. Mas eu lembro que você contou vários casos, assim, de... É muito que raro. conseguiu pegar, né? Não, que conseguir prender, nós já prendemos muitos, né? Mas, assim, nós dependemos dos outros. Nós dependemos do vizinho, nós dependemos dos familiares. Eu lembro de um que você contou, do motorista da condução que deixava a criança. Sim. Então, até isso, deixava a criança por último, essa criança que era abusada,
E aí, todo dia ficava um tempinho 40 antes de minutos. entregar. E esse vocês conseguiram pegar. Eu lembro que você contou na tua Esse palestra. nós pegamos em flagrante. Nós pegamos em flagrante esse e eu, depois de muitos anos, fui fazer uma palestra em Colombo e quem estava na palestra? A mãe da vítima. Nossa. A mãe da vítima estava lá e ela me contou que hoje a filha é gay porque ela foi abusada. Ela foi abusada por 2 anos, dos 8 aos 10 anos de idade por esse cara, por 40 minutos, 2 vezes por semana. Até que uma alma abençoada me ligou. Percebeu alguma coisa? Não, porque assim, esta alma abençoada, ela era telefonista. Naquele tempo tinha o teletaxi, lembra? Uhum. Radiotáxi. Eu lembro. E no bairro que nós morávamos. E ela disse, olha, tem o cara de uma van que ele chega, ele fica 40 minutos, ele desce com uma criança, só uma criança. Ela disse para mim na época, eu não sei se é menino ou se é menina, porque ela tem um boné enfiado na cabeça, eles descem tão rápido. E é uma casa, uma meia água, mas nunca abre porta, nem janela, nem nada. Eles entram lá, se fecham e ficam 40 minutos, depois saem correndo, entram na van e vão embora. Eu me lembro que na época eu pedi para ela, eu falei, então faz assim, pega o número de telefone para mim da van, que trazia o número de telefone atrás, né? Uhum. E eu liguei para ele. Eu falei, olha, eu tenho um filho que estuda no colégio tal, da região ali, né? E eu quero saber quanto você cobra para levar no colégio. E daí ele me disse quanto cobrava, e daí eu falei, mas eu preciso saber quem é o senhor, porque eu não posso confiar o meu filho a qualquer pessoa. Eu era do serviço de inteligência. Uhum. Daí ele falou para mim, eu sou militar. Eu sou militar do Exército. Meu Deus. E eu estou aposentado, para não ficar em casa, eu faço transporte escolar, porque sabe como é que é, né? Eu trabalhei muitos anos e eu sou sargento do Exército. A senhora pode confiar em mim. Aí eu queria matar, né? Eu falei, sargento, que raiva, eu também sou. Mas daí é claro que eu não falei nada. Eu falei, então, eu ligo para o senhor a semana que vem para a gente, o senhor leva ele para a gente ver se ele se adapta e tal. Então, eu já sabia com quem que eu estava lidando. Aí fui eu e meus homens lá, eu comandava um policiamento, né, na época, e fui eu e meus homens lá e nós montamos uma campana. E eu me lembro que nós vimos ele chegar e eu passei um rádio para outros homens, nós estávamos tudo escondido. E daí o outro policial disse, vamos entrar, sargento, vamos entrar. Ele já entrou. Eu falei, não, nós não podemos entrar agora. Porque se nós entrarmos agora, não vai caracterizar nada. Ele está ainda de roupa e ela de roupa. E nós vamos responder por invasão de domicílio. E abuso de autoridade. Então, esperamos, gente. Foi muito difícil aquela espera. Nós esperamos uns 15 minutos. Eu falei, agora vamos. Foi estourada a porta e entrado. Ela estava nua, em um colchãozinho no chão, tipo um colchão de berço, e ele estava de cueca, e ela nua já. E nós tínhamos avisado a PE, né, que é a Polícia do Exército. Não, nós pegamos ele, como era do Exército, a gente chamou ele para ir para o quartel, conduzimos ele para o quartel. Chegando no quartel, nós chamamos a PE, e a PE levou ele para onde ele serviu, né, onde ele havia servido. Ele tinha filho, que era oficial, inclusive. E chamamos os pais antes disso. Eu ia perguntar, e os pais? Chamamos os pais. Eu perguntei para a mãe, mãe, a senhora nunca notou o comportamento diferenciado da sua filha? Ela falou, não, eu notei, ela melhorou muito. Ela era terrível. Foram vários vans que eu contratei, e ela cutucava um, cutucava outro, mexia, comia o lanche de um, puxava o cabelo de outro, abria a mala das crianças, soltava no chão os cadernos. Ela era terrível. E nesse ela estava se comportando porque ele era militar e impôs disciplina. Estava uma beleza. E eu falei, escuta, a senhora nunca notou as calcinhas da sua filha suja? Ela disse,
Não, quem lavava roupa era a empregada. Meu Então, Deus. a falta de comprometimento, Sim. de atenção, de cuidado, é uma das formas de fazer com que o pedófilo ganhe espaço e haja tranquilamente. E ainda mais esse mundo hoje, assim, ó, muita informação, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e as pessoas não têm tempo e não conseguem, né? É tudo muito automático e vivendo e só vivendo. E não presta atenção na Mas criança. esse não foi esse o pior tempo caso, de viu? presença. Ah, imagino. Imagino. Mas me diga uma coisa, ó, como que eu posso mostrar para a criança, com que idade que eu começo já a mostrar? Porque assim, eu, na minha opinião, deveria ter na escola já, desde muito, já no jardim da infância, mostrando alguma coisa. Inclusive, eu estava vendo que tem um livro, Não Me Toca Seu Boboca, um livro fala sobre isso, e já mostrando em imagens para a criança, deveria ter isso nas escolas. Aula de educação sexual, já desde o começo. Porque a gente não aprende isso, né? A gente aprende lá o que é pênis, vagina, aprende lá mas não aprende isso. Então, como é que eu mostro em casa pro meu filho, desde pequenininho já? Com que idade começa, né? 2 anos. Minha filha tem 2,5 e eu já falo. Tua filha com 2,5 toma banho sozinha? Não. Quem dá banho nela? Eu ou meu marido. Nu? E minha mãe, né? Quando ela Vocês tá com a minha mãe. dão banho nela nu? Sim. Erradíssimo. Vou levar bronca aqui já no programa. Erradíssimo. A criança com 2 anos, ela tem que tomar banho sozinha. E não pode, nem com menos disso, os pais darem banho nela nu. Por quê? Porque senão ela vai achar isso normal, familiar. Quando alguém exibir os órgãos genitais para ela, ela não vai fugir, porque ela conhece. Aquela cena ali, para ela, é familiar. Ela é normal. Ela vê o pai, ela vê a mãe. Então, para ela é normal. Uhum. E o pedófilo não é só o homem, o pedófilo é a mulher também. Sim. Então, 2 anos essa criança tem que tomar banho sozinha. Primeiro, você aproveita e trabalha a autoestima dela. Você vai dizer agora... Sim, às vezes eu deixo ela no chuveiro, às vezes eu fico para fora do box e deixo ela no chuveiro, coloco na banheira e eu de roupa para fora, mas eu também tomo banho com ela, né? Eu também ali... Você pode, de calcinha e sutiã. Teu marido pode, de cueca. Sim. O que vocês não podem é exibir os órgãos genitais para ela. Mas o ideal é ela tomar banho sozinha. E você ficar ali os primeiros banhos só. Uhum. Os primeiros banhos só. Auxiliando. Agora lava o pé, agora lava o ouvido, o rosto, o bumbum, a perna. Cada vez que ela lavar, parabéns, muito bem, você é inteligente, você vai ser uma grande mulher na vida, você vai ser um grande homem na vida. Trabalhando isso, aproveitando a autoestima. Agora, chega de passar sabonete, joga água para tirar o sabonete. Agora saia. Ela tem que saber que ela tem que pegar no box ali, para não escorregar. Pega a toalha. Agora você vai secar. Ela tem que se secar sozinha. Sim. Porque nós não estamos 24 horas por dia com a criança. Tem que dar autonomia, né? E ela tem que ter autonomia para que ninguém aproveite essa situação e toque nela. Então, ela tem que se secar sozinha. O banho, pode ser que ela não limpe direito. É isso que eu ia falar, eles não se lavam muito direito, né? Não tem problema. Mas eu ensino. Eu ensino ela a lavar o bumbum, eu ensino. Eu falo muito com ela, então eu converso muito com a minha filha. Eu converso com ela assim, normal, não fico falando, pepequinha, assim, não. Eu falo com ela, falo, filha, não pode encostar aqui, o seu corpo é muito especial, né? Você tem que tomar cuidado. Eu falo assim com ela, e a minha filha entende, porque eu falo que ela é muito tagarela, ela sabe tudo. Eu falo um monte de coisa com ela, ela entende. Então, e eu vou explicando pra ela. Ela tem eu falo, ninguém pode tocar aqui, no peitinho, no bumbum. Não é só tocar, Fernanda. Não. Não é só tocar. É isso que eu queria saber, orientação a mais. Não, mas deixa eu concluir primeiro a parte do banho, porque é importante. Ela tem que se secar sozinha. Ela vai ficar molhada? Vai ficar suja? Sai na toalha. O próximo banho ela limpa melhor. E ela tem que pôr a roupa sozinha. Você tem que ensinar que a parte da calcinha menor é para frente, a camiseta aqui ela vai pôr de trás para frente, para os avessos? Vai. 10 vezes, mas depois ela acerta. Aí, outra coisa importante,
ela tem que fazer o número 1 e o número 2 sozinha. Já deixa perto da patente um lugar para que ela possa subir, porque ela não vai alcançar, tá ali. E ela tem que aprender a se limpar sozinha. As primeiras vezes você ensina, você ajuda, mas depois sozinha para criar autonomia. E você vai falar sobre órgão genital para ela. Você vai falar, a mãe tem pepeca igual você, ou tem vagina igual você. Depende muito da criança. Se a criança entende como pepeca, como baratinha, como pipi, como... Ela tem que entender o que você está falando. Sim. Você tem que dizer, a mãe tem vagina igual você. O pai não tem. A avó tem. O vô não tem. Menina tem pepeca, ou tem vagina. Menino tem pipi. Mas menina e menino tem ânus. Popô. Sei lá. Ela tem que entender o que você está falando. Sim. Você tem, o pai tem, a mãe tem, a avó tem, o cachorrinho tem, o gatinho tem. Ninguém pode pôr a mão na tua pepeca. Ninguém pode pôr a boca na tua pepeca. Ninguém pode pôr o pipi na tua pepeca. Você não pode pôr a boca no pipi de ninguém. Você não pode pôr o teu pipi na pepeca de ninguém, nem no popô de ninguém. Ou nem no ânus. Tá? A criança você tem que falar abertamente. Se alguém quiser fazer isso com você, corra, fuja, chame um adulto, conte para a mãe. Você não deve sentar no colo de ninguém. Essa máxima, que você tem que obedecer aos mais velhos, pode parar. Você tem que ser educado. Sim. Mas obedecer tudo que vão mandar você fazer? De repente, esse mais velho aí tá com uma intenção com a criança, e daí a criança vai fazer tudo que ele mandar, porque senão você vai punir. Tem que parar com isso. Você falou em teatro, existe um grupo de teatro da igreja House Church. Chama-se Aldeias. Sou bondoso, mas não sou bobo. Excelente a peça, baseado no meu manual de crianças. O manual que eu fiz para crianças, e eles fizeram... E é gratuito, né, Tânia? Esse material está disponibilizado no site, né? Gratuito. E essa peça de teatro também é gratuita. É muito boa para você exibir nas escolas. Excelente, fala de pedofilia, de como a criança fugir de uma situação de risco. Outra coisa, eu escrevi um livro. Tudo sobre pedofilia. Tudo. Abertamente, detalhadamente. Coisas que eu não posso falar em um lugar como esse aqui, porque eu não sei qual vai ser o alcance e se tem menor ou não assistindo. Mas é tudo sobre pedofilia. Nós escrevemos esse livro, vamos fazer um lançamento agora, convidamos a ministra Damares, o Maurício Cunha, que é um dos braços direitos da ministra. A gente vai lançar agora em dia 6 de maio. Nós escrevemos esse livro e vamos comercializá-lo para que a gente possa arrecadar recursos para fazer outdoor, para espalhar pela cidade, dando dicas para os pais de como cuidar dos filhos para que eles não sejam abusados. E se Deus abençoar, não só pela nossa grande Curitiba, mas a gente quer colocar nas estradas, nas rodovias, bem grande, para que quando as pessoas passarem, elas olharem e chamarem a atenção. É o único jeito. A gente não tem dinheiro para fazer propaganda na televisão. A gente não tem recurso. Nós, como vereador do município de Curitiba, nós não temos verba de gabinete. A gente não tem. Então, o que nós estamos fazendo? Vendendo para arrecadar dinheiro para que a gente possa atingir mais gente. Nós queremos colocar nos pontos de ônibus. Sabe aquele ponto de ônibus onde tem aquela propaganda ali? Nós queremos colocar ali dicas que enquanto a família está ali aguardando para pegar o ônibus, ela vai ler aquilo ali e aquilo vai entrando na cabeça dela. E se ela colocar em prática, e se nós conseguirmos salvar uma vida que seja, já valeu. Sim, com certeza. Esse trabalho é muito lindo. Ô, Tânia, fala um pouquinho pra gente sobre criança desaparecida, porque tem algumas coisas também que a gente precisa saber, né? Pra gente voltar um pouquinho. Criança desaparecida é algo assim que me preocupa bastante.
os pais negligenciam muito, principalmente na internet. Você coloca a foto da tua filha na internet? A Tânia tá pegando eu como pauta do programa. Eu tô pegando porque eu conheço, viu, gente? Eu conheço. Não, eu tô perguntando gente. porque é normal. Olha, você faz um programa desse, a gente faz... Eu faço o programa Mãecast. Tem foto minha e da minha filha lá, sim. Errado. Ai. Errado. Porque filho, a gente não pode expor. Sim. Entre no meu Facebook, na minha fanpage, no meu Instagram, e vê se acha foto. Eu lembro de você andando no parque. Ai, gente, a Tânia. Quando andar, eu, a Aline, atrás, né? E aí você na frente. Você andava olhando. Eu falava, por que tua mãe tá andando assim? Ela sempre foi assim, ela ficou olhando. Por causa da Aline, né? Lógico. Cuidando. E você andava olhando para trás. A gente já era grande. Eu tinha 15, a Aline 18 anos. E você sempre assim, né, Tânia? Sempre. Cuidando. Olha, toda a vida eu cuidei muito. A gente mudou, né? Eu era vizinha da Fernanda, daí nós mudamos para outro apartamento. Então, a gente precisava de muitos cuidados daquele apartamento e eu contratava pessoas para arrumar ali. Uhum. Eu nunca deixei a Aline... Isso que eu ia falar também. E o Fernando sozinho como prestador de serviço. Nunca. O cara chegava para arrumar lá, na placa do carro dele. Tinha isso também. A hora que ele entrava, eu já sabia quem ele era, onde ele morava e se tinha passagem ou não, pela polícia. Nossa! Eu já sabia até se ele tinha IPVA atrasado, se tinha multa do carro. Tudo. Eu levantava a capivara dele enquanto ele estava subindo no prédio. E eu nunca deixei a Aline e o Fernando sozinhos com prestador de serviço nenhum. Minha filha é moça já. Sim. Minha filha tem a tua idade, né? Sim. Tem a tua idade. É uma mulher já, uma moça. Meu filho é adulto. Não deixe sozinho com prestador de serviço. E eu sempre cuidei e os pais têm que cuidar. Têm que cuidar. E voltando a falar de criança desaparecida, como você perguntou, e de internet, é uma das coisas que eu mais me preocupo pelo seguinte. Nós temos, hoje, infelizmente, as famílias expõem os filhos na internet para mostrar até que está bonito, que está bem cuidado. E eu te digo, se você ama, cuida. Não precisa se exibir com essa criança na internet, não. Não ponha foto, porque assim, se tiver uma encomenda desta criança, suponhamos que alguém encomendou uma criança com essas características. O que eles vão fazer? Só coloca um pouquinho. Você põe um pouco de água para mim, por favor? O que eles vão fazer? Eles vão seguir você. Aí você vai dizer para mim, mas Tânia, eu não aceito qualquer um. Nas minhas redes sociais, só a minha família. Esqueça. Os caras entram no Pentágono. Entram nas redes sociais dos caras mais importantes do mundo. Entram nos bancos e pegam... Você acha que não vai entrar na tua rede social? Esqueça. Entram sim e vão... Investigam tudo. Sabe onde mora? Sabe onde mora? Porque você Escola. Conta. O que você faz? Não, a placa de carro tem que cuidar. Uniforme da escola. Isso daí a gente não posta, né? Minha filha não vai para a escola ainda, mas eu penso nisso. Eu duvido que você não tenha tirado uma foto na frente da tua casa e que não tenha aparecido uma placa lá de um comércio ali perto. Acho que não. Ah, sei lá, já ficou em dúvida, sinal que fez. Vou procurar. Mas, enfim, sinal que fez. Eles vão tentar te achar. Uma hora você dá um deslize e eles sabem onde você mora. É muito fácil. Eles têm o rosto da tua filha. O que interessa para eles é isso aqui, ó. Isso aqui. É só o que interessa. Eles tiram uma foto ali, porque você postou, você municiou o bandido, eles tiram uma foto daquilo ali, preparam toda a documentação falsa, CPF, RG, certidão de nascimento e passaporte. Fazem a documentação, ficam com ela pronta. E acampanam você e teu marido. Até a hora que você marca uma bobeira e eles pegam a tua filha, dão ela um cheirinho, ela dorme e eles
passo de um carro para outro, de outro para outro e fora do país. É muito fácil sair do Brasil. É muito fácil. Saem do país com documento falso. Eles embarcam no aeroporto com a criança. Está toda a documentação ali. Toda a documentação. Não tem nada que diga que aquilo é falso, porque eles são perfeitos. É o serviço deles. Uma criança vale $120 mil. Meu Deus. Sem característica nenhuma. É fácil sair do Brasil. É fácil sair do nosso país. E uma criança pequenininha que sai, ou mesmo maiorzinha, ela esquece fácil quem é ela. Ela vai ter outro nome. Ela vai ter outra família. E se for criado por outra família, e se for para tráfico de órgãos? E daí? Jesus amado. Aonde que está o erro aí? Nos pais que puseram as fotos nas redes sociais. Que esquece também, né? É muito fácil cuidar, gente. É muito fácil. Nas minhas redes sociais, eu não curto nada dos meus filhos. Não quero que eles curtam nada meu. Ano passado, meu filho queria fazer uma homenagem para mim no Facebook. Eu falei, vem aqui, fale para mim tudo que você pensa a meu respeito. Não precisa falar nada, não. Não precisa botar para os outros ver. Eu sei que você me ama. Sabe? Então, assim, o mundo que nós estamos vivendo hoje, muita coisa nós temos que abrir mão. Sim. A gente precisa abrir mão para a própria segurança deles. Sim. E é prioridade, né? E qual que é o tempo, Tânia, assim, você sempre fala sobre isso, né? Olhou na vitrine do shopping, a criança já sumiu, né? Se distraiu. Se distraiu. Qual que é o tempo para uma criança sumir, assim? Você sempre 40 fala. segundos. É. Em 40 segundos, você perde teu filho em público. E em qualquer lugar. Em qualquer lugar que você vá. E hoje, eu sempre olhava, né? As coleirinhas, as pulseirinhas. Sempre olhava a coleirinha, né? Que a gente chama de andar no shopping. Uhum. Com a criança amarrada. Eu sou super a favor. Super a favor. Super a favor. É, super a favor. Existe tipo uma mochilinha. Ah lá, parece cachorrinho. Não tem problema. Não, Tá aqui, é cachorro, não mas vai é sumir. meu. Exatamente. Você não tem nada com isso. Você sabe que eu encontrei uma mulher essa semana no mercado e ela grudada ali com a criança. Eu fui lá e disse, parabéns para você. Nunca vi a mulher na minha vida. Parabéns para você, porque você está fazendo certo. Ela falou, eu usava coleirinha, mas as pessoas criticavam. Eu falei, e você deu bola para o que falaram? Você tinha que dizer, filha é meu, faço o que eu quiser, você não tem nada com isso. Quem sustenta, quem cuida, sou eu. Você não tem nada com isso. É muito rápido. Né? É muito rápido. Por outro lado, eu estava num supermercado grande, aqui em Curitiba, na BR, e eu estava ali na parte de frutas, e eu vi uma criança no carrinho. E eu olhei. Tinha uma mulher escolhendo umas frutas. Eu falei, senhora, é sua essa criança? Ela olhou e disse, não. Eu falei, eu não acredito. Parece que eu tenho imã. Eu peguei e disse, de quem essa... Berrei. De quem essa criança? Eu imagino. E nada. Eu falei, gente, olha, a senhora está vendo. Eu achei essa criança aqui. Eu vou fazer um griteiro aqui, porque alguém vai ter que aparecer. Senão eu vou chamar o guarda lá para chamar no alto-falante. E daqui a um pouco veio 2 mulheres. O que elas foram fazer? Elas foram pegar ali a fruta, deixar a criança ali. Aí a outra queria um pão, foi lá, não, ali tem um outro da outra marca. E foram indo. E daí esqueceram da criança, porque daí precisava pegar também um pacote de café. E foram indo. E não se ligaram porque eu comecei a gritar que é uma louca lá dentro. Ainda bem que ninguém filmou, né? Porque senão ia Você sempre fala isso, né? Que tem, às vezes tá o pai e a mãe. Aí um acha que um tá cuidando, o outro acha que tá cuidando também. E não estão. Nenhum dos dois tá cuidando. Você sabe qual é a primeira criança que desapareceu no mundo? Eu já ouvi você falar, mas eu quero que você repita. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Porque o que aconteceu? Jesus foi com os primos em um lugar e daí saíram de lá em caravana e viajaram 3 dias. Depois Maria perguntou para José, cadê Jesus? Ele disse, está com os primos da barraca. Jesus foi numa barraca de um primo, que eles estavam passando a noite ali, na barraca de outro. Não estava, o outro não, deve estar na do outro, não estava. O que isso significa? Que quanto mais gente cuidando, pior é.
Exatamente. Porque um acha que está com um, outro acha que está com o outro. E 3 dias se passaram. E eles retornaram para a cidade onde eles tinham ido. Jesus estava conversando com os homens dali. Ele tinha 12 anos. Jesus era uma criança. Ele estava discutindo ali com os homens da lei. Então, isso aí já é daquele tempo alerta. As pessoas que não enxergam as coisas, não enxergam porque não quer perceber que quanto mais gente cuidando, pior. Então, gente, saiu, determine quem vai cuidar dos filhos. Ah, nós estamos só em família. Criança deixa a gente cego. É fácil você perder uma criança, porque ela se distrai olhando. Se a gente, que é adulto, se distrai, você imagina a criança. Exatamente. Ô, Tânia, eu queria que você... A gente está quase encerrando, né? Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para essas mães, para essas famílias. A gente falou, né, de criança desaparecida, de pedofilia, todo esse trabalho que você faz, mas o mais importante de tudo isso é a criança, né? Então, a gente prestar atenção, a gente olhar para os nossos filhos com presença, porque hoje o mundo está muito automático, está tudo muito rápido, passa rápido. Está muito virtual. Também. Quando eu olho assim, meu Deus, já foi, já era, já acabou, é tudo muito assim, é muita informação, a gente não está conectado com o que a gente está fazendo. E esse programa, ele traz isso, traz a conexão. A gente precisa parar para prestar atenção no que está acontecendo. E com esse tema, a pedofilia traz isso. A gente não presta atenção. E são sinais que a criança dá de mau comportamento. Todo mau comportamento tem um código que a gente precisa decifrar. Seja a birra da criança, seja no desenvolvimento infantil, é isso. A gente precisa prestar atenção na criança. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem pra gente. E depois eu ainda quero falar mais uma coisa de uma história tua aí que você contou, que eu acho muito inspiradora. Então, eu acho assim que nós temos que dar importância ao que tem importância. Nós não estamos dando a devida importância ao que realmente tem importância. E o que tem importância na nossa vida? Qual que é o nosso bem maior? É os nossos filhos. E o que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos trocando o nosso filho por uma tela. Uma tela desse tamanho. Qual é o tamanho do amor que você tem pelo teu filho? Você vai dizer, é gigante. Eu amo meu filho mais que tudo na vida. Mas você cuida? Não cuida. Você botou no mundo, você dá comida, você compra roupa. Mas e o principal? Atenção. Cadê? Você está dando? Ou você está dando atenção para quem está do outro lado da telinha? Ou você está dando atenção para os teus amigos? E está esquecendo o teu bem maior? Qual que é a herança do Senhor? É aquilo que você pôs no mundo. Então, o que eu tenho para dizer para as mães? Se você não está preparado para educar teus filhos, não tenha filho. Não tenha. Porque senão você vai pôr um filho no mundo e vai deixar essa criança frustrada. Então, se quer ter filho, se quer cuidar, largue a mão dessa porcaria desse celular enquanto você está com a tua família. Deixa para fazer isso a hora que você estiver no teu serviço, a hora que você tiver que as crianças dormirem. Mas qualidade de tempo você tem que ter. Você tem que ter qualidade, você tem que sentar na mesa, fazer a refeição com a tua família. Até hoje eu faço isso e eu não abro mão. Nós sentamos nós 3 para comer. Ah, eu não estou com fome, mas vai sentar junto. Esse momento em família é importante. O momento de juntos a gente sentar e ver como é que foi o dia. Nós temos que ser o porto seguro dos nossos filhos. Porque se nós não formos o porto seguro dos nossos filhos, o pedófilo está aí para ser. Não, o pedófilo faz com essa criança um pacto de silêncio. Mas por que ele faz um pacto de silêncio? Porque nós não somos o porto seguro. A partir do momento que nós damos a segurança para ele, de dizer, estou aqui, sou teu amigo para qualquer bronca. Exato. Eu vou na guerra, eu vou aonde for para te defender. Se nós não dermos esse entendimento, se nós não trouxermos isso para eles diariamente, o pedófilo vai dar. Porque o pedófilo vai falar para ele, este é o nosso segredo. Se você não fizer comigo, eu vou fazer com teus irmãos. Eu vou matar o teu cachorrinho, eu vou matar o teu gatinho, eu vou matar o teu pai e tua mãe. A criança precisa ter nesse pai e nessa mãe a segurança de trazer para ele os problemas que ela está passando e pedir a ele uma solução. E ele tem que estar pronto.
Então, largue mão de trocar a tela do teu celular pela vida do teu filho. Recado dado e alerta, hein? Né, Tânia? Com certeza. E eu queria citar uma história que eu ouvi você falar, que todo esse teu trabalho que você faz durante, né, todos esses anos, de uma mulher que você chegou de viagem depois de não sei quantas horas, e ela estava carregando um carrinho de papel com a filha dela. É isso mesmo? Queria que você puxa aí na tua memória essa história. Você chegou na cidade e aí ela falou assim, a senhora não é a Tânia Guerreiro, que fala sobre pedofilia? Ela estava com a filha dela carregando o carrinho de papel. Ah, eu lembro. E valeu a tua viagem só pelo que essa mulher falou, porque a menina ficava com o avô. Menino. Menino, isso. Ah, eu lembrei. Sabe aonde que foi isso? No Mato Grosso. Eu viajei 12 horas para ir. 12 horas de um tanto de avião e um tanto de carro até chegar na cidade, porque era lá no fundão do Mato Grosso. E eu fiz a palestra, tinha várias pessoas, e essa mulher era uma catadora de reciclável, catadora de papel. Eu cheguei no final da tarde, eu viajei o dia inteiro, a palestra foi à noite, no outro dia cedo, o motorista disse, eu vou te levar para você dar uma volta pela cidade e nós já vamos para o aeroporto. Eu ia pegar o ônibus, o voo em Sorriso, no Mato Grosso. Eu não me lembro agora o nome da cidade. E daí nós fomos dar uma volta e tinha uma mulher saindo com um carrinho, com a criança, era bem cedinho, e ela disse, sargento, este é meu neto. Ela disse, eu estou levando hoje ele pela primeira vez a trabalhar comigo. Antes eu saía e deixava ele dormindo com o avô. Nunca mais eu vou fazer isso. Depois que eu ouvi o que você falou, ele não fica mais dormindo em casa com o avô. Agora ele vai trabalhar comigo. Eu vou cuidar melhor dele. Aí eu falei pro motorista, eu falei, valeu toda essa viagem minha. 12 horas para ir, 12 horas para voltar, mas eu salvei uma vida. Eu lembro. Pode ser que aquele avô não seja pedófilo, mas vai que o diabo atente. Sim. Então, valeu mesmo. E eu assisti esse vídeo e me emocionei muito, porque o teu trabalho, né, vale muito a pena toda essa luta, esse legado que você está deixando, Tânia, para todo mundo. Então, eu acho que cada pessoa que chegar e te falar é uma criança por vez, né? É uma criança por vez. Esses dias eu estava no shopping ali, estação, e passou um rapaz e voltou. E disse, sargento, eu estava de máscara. Ai, sinal que eu não mudei. Mas não tem como... Sinal que eu não mudei, né? Continuo jovem, bonito. Ele falou, quando eu tinha 14 anos, ele estava na minha primeira palestra. Nossa. Lá em Faxinal do Céu. Aquela primeira palestra que eu fiz do jovem protagonista. Ele falou, eu estava lá. A primeira palestra que eu fiz. Imagina. E ele te reconheceu e ele me reconheceu. Tudo Então, são sementes que foi plantada e que hoje dá frutos. Hoje ele é casado e ele cuida dos filhos dele como ninguém. Quer dizer, vale a pena. Vale a pena. Não tem dinheiro que pague isso. Com certeza. Bom, a gente está encerrando hoje. Estou na câmera certa, Fabrício? A gente está encerrando e, Tânia, muito obrigada pela tua participação. Foi maravilhosa a conversa. Eu acho que mais informação, mais orientação, mais conexão com essas pessoas que precisam ouvir sobre esse tema. E está sendo muito especial para mim, porque eu conheço a Tânia há tantos anos, eu sei dessa luta, eu sei desse trabalho e esse legado que ela está deixando para todo mundo é muito especial. Então, Tânia, teu trabalho aqui é fantástico, que Deus te abençoe muito e você Amém. Continue e cada vez mais e consiga atingir e cumprir tua missão com excelência, com cada família e o que precisar. E conte comigo no programa aqui. Eu vou pegar aqui porque é, Tânia. Não adianta, isso aqui é como se fosse filha, viu? Obrigada, viu? E eu te garanto que se eu fosse tua mãe, eu tinha te dado uma surra por dia. Deus te abençoe. Quase mãe também. Já aprendi muito com você e te admiro muito, viu? Amém. Que Deus te abençoe e parabéns pelo programa maravilhoso. Amém. Que cheguem muitas famílias, muitas mães e é essa minha missão também. Quero tua missão. Ajudar. Pode pegar, porque é tua missão também. Que Deus te abençoe. Amém, amém. Obrigada. Amei. Imagina. Beijo. Fui, pessoal. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.